Gente, tudo bem? Hoje nós vamos comentar então um pouquinho sobre a ruptura prematura das membranas ovulares. E o que vem a ser então a amniorrex? É a ruptura das membranas ovulares, tanto o âmnio quanto o córeo, que ocorre antes de iniciar o trabalho de parto, independente da idade gestacional. Muito bem, vamos ver alguns outros conceitos que são de fundamental importância, entendeu? Nesse tema. O que vem a ser período de latência? O período de latência é o período compreendido entre a ruptura das membranas amnióticas e o início da deflagração do trabalho de parto. Ele é dito prolongado quando ele ultrapassa 24 horas. E olha que interessante, ele é inversamente proporcional à idade gestacional e diretamente proporcional ao risco de infecção, ou seja, quanto menor a idade gestacional, maior o período de latência, maior a chance da gestante ter uma infecção. Olha só, gestação com menos de 24 semanas, normalmente o período de latência é maior do que uma semana em 40% dos casos. Já as gestações com mais de 34 semanas, esse período de latência maior que uma semana acontece só em 20% dos casos. 50% dos casos das gestações com mais de 34 semanas, onde ocorre a ruptura prematura das membranas, o parto se desencadeia nas primeiras 24 horas. E o que vem a ser então a amniorrex precoce? A amniorrex precoce é a ruptura das membranas, tá? Que ocorre no início do trabalho de parto. Então veja bem, eu posso ter uma gestante com 34 semanas, tá? Que está em trabalho de parto e a membrana rompe com 2 centímetros de dilatação. Então, nesse caso, eu digo que é uma amniorrex precoce, pré-termo. Precoce, porque ela está em trabalho de parto, e pré-termo porque ela está com 34 semanas. Se essa mesma paciente não estivesse em trabalho de parto, então a bolsa rompeu com 34 semanas e ela não tem contração uterina, eu chamo isso de amniorrex prematura. Amniorrex prematura, pré-termo. Muito bem. Outra coisa também que a gente tem que comentar com vocês a respeito da terminologia é o que vem a ser a ruptura alta e a ruptura baixa. Quando a ruptura da membrana ocorre nível do orifício cervical, tá? Eu digo que a ruptura é baixa. E aí vai haver um escoamento franco do líquido amniótico, onde o diagnóstico é muito certeiro, porque a gestante chega na maternidade, né, vazando literalmente. Então ela chega, né, com as vestes umedecidas, né? Você observa a vulva e a parte interna das coxas, né? Toda molhada, né? E muitas vezes na hora que você passa o espectro, você vê realmente, entendeu? O líquido saindo. Então essa é ruptura clássica, ruptura baixa. Mas pode acontecer de haver uma ruptura lá em cima na membrana, tá? No córeo e no âmnio. E aí o que acontece? A placenta vai produzindo líquido amniótico normalmente e quando, entende, esse volume, essa quantidade de líquido amniótico atinge o orifício de drenagem, esse líquido vaza. Vaza, para de vazar. Por quê? Porque a quantidade de líquido baixa, né? E até ser produzido novamente uma quantidade de líquido que alcance a altura do orifício de drenagem, ela não tem a sensação de perda de líquido. Então é aquela gestante que chega dizendo que perdeu líquido, mas que parou. Mas aí ela levanta, ela vai dar uma voltinha e aí ela volta a perder líquido. Isso aí é um quadro clássico de ruptura alta das membranas amnióticas. Bom, a amniorrex prematura ela incide em 10% de todos os partos e é responsável por 1/3 dos nascimentos pré-termo. É responsável também por 20% da mortalidade perinatal que envolve essa prematuridade. E 1,7% dos casos de ruptura prematura das membranas ocorrem entre 24 e 34 semanas de gravidez. Uma coisa interessante que a gente tem que observar é que por que algumas gestantes têm ruptura de membrana e outras não? Então a gente precisa entender que existem fatores de proteção, né, nessa cavidade amniótica, nessas membranas. Então as membranas são ricas em lisozimas, transferrinas, as imunoglobulinas, o complexo zinco-proteico que é responsável, entende, por um fator de proteção às infecções.
tem uma grande concentração de fosfolipídios, que é responsável pela lubrificação dessas interfaces, né, do core e do âmino, e a presença, né, maciça de colágenos do tipo 1 e 2, que conferem a elasticidade a essas membranas amnióticas. Mas existem alguns fatores predisponentes à ruptura da membrana, como, por exemplo, a infecção, os traumas, a atividade sexual, a incompetência istmo-cervical, que a gente já viu, é aquele colo, né, fragilizado. O fumo, né? Existem vários estudos mostrando, né, o papel da nicotina no enfraquecimento dessa manta colágena da membrana, né? A presença de sangramentos, deficiência de vitamina C, secção baixa da placenta, as inserções anômalas, enfim, são situações que predispõem à ruptura prematura das membranas. Bom, as infecções, sem dúvida nenhuma, são a causa mais comum de ruptura prematura das membranas. E o local mais comum de coriamnionites é normalmente o orifício interno do colo uterino, no caso das rupturas baixas. E os agentes mais comuns são os germes que habitam a flora comensal da vagina, como tricomonas, a Chlamydia trachomatis e o Streptococcus beta-hemolítico. Bem, a infecção ela pode ser ascendente pelo próprio colo uterino, desses germes advindos, né, da vagina, como a gente falou há pouco, mas pode também ser via hematogênica ou linfática, através, entende, da mãe. Então, o que acontece na verdade, né? Os neutrófilos macrófagos, né, eles são mediadores na resposta inflamatória e eles estimulam a liberação, né, de proteases, de colagenases, de elastases, que reduzem, né, a formação de colágeno nessas membranas, né? Por sua vez, os fosfolipídios, quando eles são atacados pelas bactérias, né, que produzem a fosfolipase A2, eles são transformados em ácido araquidônico, que são os percussores diretos das prostaglandinas, da PGF-E2 e F2. E aí, então, o complexo, né, de contratividade uterina é ativado e a gente tem como resultado, então, as contrações uterinas. Então, é bem assim, um enfraquecimento que é promovido por essas bactérias, né, degradam esses componentes da matriz extracelular, né, das fibras miometriais e levam, então, favorecem, então, a amniorrex prematura. Outros fatores, além da infecção, os traumatismos, a incompetência istmo-cervical, como a gente já falou, a deficiência de vitamina C e alterações da tensão, principalmente aquelas que cursam com um aumento da tensão dessas membranas, como é o caso da polidrominia, da gemelaridade e da macrosomia fetal. Bem, o diagnóstico clínico, ele é feito, tá, com o exame especular na grande maioria dos casos. Através da história e do exame especular, a gente detecta 85% dos casos de amniorrex prematura. Mas ainda existe aqueles 15% que a gente chama de amniorrex clinicamente dissimulada. É a paciente que chega dizendo que perdeu líquido, mas quando você vai fazer o exame especular, entende, avaliar o colo uterino, você não evidencia a saída de líquido pelo conduto cervical. Então, você lança a mão de algumas provas, né, dentro dessa propedêutica complementar, para tentar verificar se realmente a perda de líquido ocorreu ou não. Então, a gente tem, por exemplo, a medida do pH, né, da região cervical. A gente sabe que o pH da vagina é ácido e o pH do líquido amniótico é alcalino. Então, a gente pode usar uma fitinha dessas de laboratório de exame de urina que já mede, né, numericamente a quantidade, né, o pH, ou usar alguns papéis de viragem, como a nitrazina e o fenol vermelho. Eles mudam de cor dependendo do pH, ser ácido ou ser básico. Outro teste interessante que a gente pode lançar mão é o teste da cristalização. O líquido amniótico, ele é muito rico em zinco e existem duas coisas só que cristalizam o muco cervical. É o líquido amniótico por conta do zinco e o estrogênio, né, na primeira fase do ciclo menstrual, que não é o caso na grávida, porque a grávida tem um incremento de progesterona maior do que o estrogênio, bloqueando então a ação estrogênica. Então, toda vez que o muco cervical cristaliza, né, numa grávida, provavelmente isso se dá às contas das altas taxas de zinco no líquido amniótico. Podemos fazer lâminas, né, com um esfregaço de
uma gota de uma secreção, né, retirada do fundo de saco da vagina, lâmina e lamínula, e olhar no microscópio para ver se a gente encontra componentes fetais, como lipídios, como a lanugem, que são os pelos fetais, ou as escamas, né, da epiderme. Então, aí a gente tem como um grande teste nesse grupo aí, o teste de Kittrick, né, que é usado o corante sulfato azul do Nilo. Então, a gente coloca uma gota dessa secreção, uma gota desse corante, que é o sulfato azul do Nilo, e observa no microscópio. Se a gente encontrar células cor de abóbora, o sulfato azul do Nilo ele é bem azul. E as células fetais, da epiderme fetais, ricas em gordura, elas se coram em cor de abóbora. Então, a gente tem, então, a confirmação de que realmente essa bolsa rompeu. Ainda tem o teste, né, do corante do azul de metileno, do forro, essa é muito engraçado, porque normalmente a gente não faz isso na prática, tá, gente? Você coloca um pouco de azul de metileno autoclavado, né, estéril, na câmara amniótica, através de uma amniocentese, e coloca um forro, um absorvente, um gás, um algodão dentro da vagina e manda essa paciente andar. E depois, então, desse exercício, você retira esse absorvente, essa gaze, esse chumaço de algodão e observa se ele está tinto de azul, né? Provando, então, a presença de ruptura na membrana, tá? E o teste de Anetta também é muito interessante. O teste de Anetta, ele consiste na mudança de cor do líquido amniótico quando aquecido por 1 minuto. Então, você faz uma lâmina, pega essa secreção que está na vagina, coloca numa lâmina, esquenta um pouquinho e observa. Isso é a olho nu. O líquido normalmente é incolor, né? E ele muda para marrom, tá? Isso é chamado teste de Anetta ou da mudança de cor. Então, é bem assim, gente. Primeiro passo, exame especular. Exame especular, observei a perda de líquido e internação. Não tem perda de líquido, né? Eu vou fazer, então, aquela série de testes. O pH, o teste, né, de virada de coloração, o teste do azul do Nilo, enfim. Se ele deu positivo, interno amniorrex. Negativo, confirmou-se, então, a presença das membranas íntegras, né? Ausência de amniorrex. Bem, o diagnóstico diferencial da amniorrex é feita com a perda de urina, com sangramento vaginal, presença de sêmen, né, no fundo de saco, e as cervicites, colpites, né, e leucorreias. As complicações no que diz respeito à morbidade, mortalidade neonatal e fetal vão depender principalmente do grau de oligodrominia, da duração do período de latência e da idade gestacional. Então, como complicação, como eu falei, a principal delas é a infecção, que pode ser causa, mas pode ser consequência, né? Tanto materna quanto fetal como neonatal. A prematuridade, as apresentações distóxicas, porventura as compressões de cordão umbilical, levando a sofrimento fetal. Por outro lado, as malformações, principalmente a síndrome de Potter, a hipoplasia pulmonar. Vocês têm que lembrar que o líquido amniótico ele faz uma interface muito importante, né, nos alvéolos, enquanto o neném está intraútero. E a presença desse líquido dentro do pulmão é um fator importantíssimo para a sua maturidade. Então, a ausência de líquido amniótico pode levar à hipoplasia pulmonar. As hemorragias intracranianas e a paralisia cerebral também estão como complicações da amniorrex. Bom, e a conduta? O que a gente faz nos casos de amniorrex? Conduta vai depender da idade gestacional, se o trabalho de parto começou ou não, se ela tem infecção ou não e como é que está esse bebê, né? Como é que está a vitalidade fetal. Então, a conduta é ativa toda vez que a gravidez tem mais de 34 semanas, toda vez que a paciente está em franco trabalho de parto, quando ela tem uma coriamnioniite instalada, ela tem infecção, ou ela tem sofrimento fetal, ou a maturidade pulmonar fetal está assegurada. Então, diante dessas situações, a gente adota, então, uma conduta ativa. Por que mais do que 34 semanas? Porque sabe-se de literatura que a maturidade pulmonar ela é superior a 90% dos fetos com mais de 34 semanas.
E o início do trabalho de parto ocorre quase 90% em 48 horas após a ruptura. Por isso que essa idade é a idade limite para a conduta ativa. E a conduta expectante? Quando que a gente adota essa conduta expectante? Quando eu não tenho trabalho de parto, quando eu não tenho infecção, quando eu não tenho maturidade fetal e quando o bebê e a mãe estão bem. Então, aí eu posso, então, aguardar, né, dentro de um protocolo que a gente vai ver agora, que é a internação dessa mulher, solicitação de alguns exames básicos para rastreio infeccioso, como exame de urina, urocultura, hemograma, proteína C reativa a cada 3 dias. Vamos observar os sinais maternos, principalmente ferição de temperatura axilar a cada 4 horas, pesquisar e tratar as infecções, né, urinárias e vaginais, monitorar adequadamente, individualmente, cada bebê através da cardiotoco diária, da realização do Doppler e do perfil biofísico e fazer a cultura por estrépito beta naquelas mulheres que ainda não têm. Bem, tem algumas considerações que a gente tem que fazer em relação à Amniorrex, no que diz respeito a corticoide, tocolítico, antibiótico e profilaxia para estrépito. Bom, o corticoide, ele reduz os riscos de síndrome de angústia respiratória, de hemorragia intraventricular, de enterocolite necrosante e de morte, além de não elevar riscos de infecção materno-neonatal nas doses habitualmente utilizadas. Isso é evidência A, tá, gente? A dose, então, entre 24 e 34 semanas, seria a betametasona 12 mg intramuscular, né, a cada 24 horas, né, 2 doses, e a dexametasona 6 mg intramuscular de 12 em 12 horas, um total de 4 doses. Bom, não há necessidade de se repetir esse esquema de corticoterapia. E a repetição de doses mostra que isso eleva a incidência de sepse, tá? E de coriamnionite. Então, não há necessidade de repetição do esquema de corticoide. Bom, a profilaxia para estrépito, ela está indicada em toda paciente em trabalho de parto prematuro, tá? Cuja paciente não tenha cultura negativa, com menos de 5 semanas, ou... Não, se ela não tem a cultura, então a gente tem que... Ou a cultura demonstrando que ela não tem estrépito, tá? Uma coisa interessante é que normalmente a gente colhe o material para cultura para estrépito, né? Do colo do útero, né? E da região perianal, normalmente em torno de 32 a 34 semanas. Mas caso essa cultura venha positiva para estrépito, a gente não faz o tratamento nesse momento. A gente vai tratar o estrépito na hora que a paciente entra em trabalho de parto, na hora que a gente vai resolver, né, o parto dessa gestante. E como é que a gente faz essa profilaxia? A gente usa penicilina cristalina, 5 milhões de unidades, seguida de 2,5 milhões EV de 4 em 4 horas. Ou a ampicilina, 2 gramas EV, dose de ataque, seguida de 1 grama EV de 4 em 4 horas. Este 4 em 4 horas é até a resolução do parto, tá? Para aquelas pacientes que são alérgicas à penicilina, a gente tem como opção a clindamicina. Aí são 900 miligramas EV de 8 em 8 horas, também até a resolução do parto. E aquelas pacientes que a gente adota aquela conduta expectante, né? A gente precisa fazer uma antibiótico terapia profilática, visto que a gente já viu que a infecção é um fator, entende? Que pode levar a consequências danosas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, como é que a gente faz? Qual o esquema de antibiótico terapia profilática para Amniorrex? Eu faço ampicilina, 2 gramas EV de 6 em 6 horas por 48 horas. E faço uma dose de 1 grama via oral de azitromicina. Depois dessas 48 horas de ampicilina venoso, eu passo a fazer a amoxicilina, 500 miligramas de 8 em 8 horas, por mais 5 dias. E acabou, ponto. Já foi feita a antibiótico terapia profilática. Ah, Rosângela, mas essa paciente vai ficar internada 40 dias. Não tem problema. A antibiótico terapia profilática é feita durante 7 dias. Bom, naquelas pacientes que têm mais de 34 semanas, eu vou aguardar o parto espontâneo acontecer em 12 horas. Se eu tenho mais de 12 horas, tá? Eu vou iniciar a indução.
tá? Indução precedida ou não com o misoprostol, a indução é feita com ocitocina, tá? Se eu tiver mais de 18 horas e o neném não nasceu ainda, aí eu entro com antibiótico. E aí a opção é ou a penicilina, ou a ampicilina, ou a clindamicina, ou a vancomicina. Bem, eu posso fazer, naqueles casos de conduta expectante, lembra que eu falei que a hipoplasia pulmonar é uma complicação severíssima, né? Não adianta nada eu levar a gravidez até 32, 33, 34 semanas e o neném nascer e não ter pulmão para respirar. Então, eu posso melhorar, né, a produção do líquido amniótico através da hiperidratação, quando o índice de líquido amniótico tiver menor do que 5, né? O objetivo é que ele esteja sempre maior do que 6, 7. Então, eu posso hiperidratar de forma venosa, através de Ringer ou soro fisiológico, né, 4.000 ml em 24 horas, ou oral, de 3 a 4 litros também em 24 horas, e acompanhando, então, o acréscimo desse líquido amniótico através do exame de ultrassom. E a amniinfusão? O que é a amniinfusão? A amniinfusão é isso mesmo, é infundir soro fisiológico dentro da cavidade amniótica. Eu tenho uma draminia, tem líquido zero, isso dificulta, inclusive, eu fazer uma avaliação ultrassonográfica da morfologia desse neném, para saber se ele tem alguma malformação, né, principalmente renal. E então eu vou infundir soro morno dentro da cavidade amniótica, né? E isso depende muito da experiência do profissional, né? E é realizado sob visão ultrassonográfica. Quando eu tenho coriamnioniite, infecção, né, diagnosticada, a conduta é ativa sempre, independe da idade gestacional. E o melhor esquema de antibiótico nesses casos é a associação da clindamicina com a gentamicina. Bom, se em uso de antibiótico, resolução do quadro, a paciente mantiver febre após 24 horas, eu tenho que pensar em tromboflebite pélvica ou outro foco intracavitário. Aí, indicação de heparinização associada. Então, aqui, ó, só para a gente resumir o que a gente falou, né? Então, nos casos de ruptura prematura de membrana, gente interna, né? Vai pedir todos aqueles exames, se ela tem infecção ou detectou sofrimento fetal, antibiótico, indução e resolução do caso, ou por via normal ou cesariana. Se ela tem mais de 34 semanas, né? Também eu vou indicar indução e a resolução do caso. Se ela tem menos de 34 semanas e não tem sinais de infecção nem de sofrimento, eu vou adotar então aquela conduta conservadora, com curva térmica, controle de hemograma, PCR, ultrassom, Doppler e cardiotoco, né? É isso aí, meninos. Então, na quarta-feira a gente se vê para a gente discutir um pouquinho mais sobre a amniorrex prematura.